Uma dupla derrota para o presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a ministra do Supremo, Rosa Weber, barraram nesta terça-feira, terça-feira dessa semana, a medida provisória editada pelo chefe do Executivo Federal que limita a retirada de conteúdos publicados nas redes sociais ao alterar o marco civil da internet. Pacheco decidiu devolver a MP ao governo, enquanto Rosa Weber decidiu pela suspensão do texto, atendendo a pedidos de ações no Supremo. Sobre o assunto e para comemorar conosco os 2 anos do programa Isso é Bahia, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PSB aqui da Bahia, Lídice da Mata, mais uma vez nossa convidada. Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Bom dia, deputada. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia Rodrigo, bom dia Isso é Bahia, nos seus 2 anos comemorativos aí dessa renovação na Rádio Baiana, nos meios de comunicação da Bahia, sempre democratizando a comunicação. Muito obrigado. E, deputada, como é que a senhora enxergou essa dupla derrota do presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiu emplacar essa, digamos, flexibilização para as fake news? Olha, Jefferson, o presidente está, inclusive, campeão de piadas ou frases infelizes em relação à questão da fake news. As 2 últimas deles diz que essa coisa de fake news, de mentira, faz parte da realidade do brasileiro. Ou seja, que o brasileiro é mentiroso, é isso que ele quer dizer. É claro que a mentira existe em qualquer canto. Agora, nos cabe combater a mentira, principalmente quando ela se dá de maneira organizada e criminosa, né? Então, essas 2 derrotas, na minha opinião, elas estão vinculadas ao desgaste político do presidente da República, entre outras coisas, e principalmente com essa movimentação dele no dia 7 de setembro, tentando desmoralizar o Supremo, e mais do que isso, até invadir o Supremo. E isso tem repercussão política no Congresso Nacional. E o segundo é a insistência em fazer de todos vítimas dessa prática de fake news. O presidente disse essa semana que quem nunca mentiu para a namorada. Quer dizer, ele agora tenta transformar a mentira numa coisa valorosa, positiva, e não é, né? Tanto a devolução quanto ontem essa derrota aqui na Câmara dos Deputados, no Código Eleitoral, né, são a expressão disso. No Código Eleitoral havia uma afirmação no texto da relatora e praticamente repetia essa ideia de que não se podia, as plataformas não podiam fazer nenhum tipo de condenação e principalmente de suspensão dos perfis que divulgam fake news no período eleitoral, né, o de candidato, uma coisa assim. E foi feito um destaque pelo PT, uma emenda pelo PT, e apesar dos apelos do presidente da casa, dela própria, etc., mas principalmente do presidente da casa, de se manter um texto anterior, foi derrotado. Dos poucos destaques que foi vitorioso. Isso demonstra também que essa questão da fake news é uma questão que cria intolerância na política, porque no segmento político, na Câmara, porque a população também rejeita. Qual o cenário que a senhora vislumbra para as próximas eleições nesse contexto de fake news? O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as fake news fazem parte da nossa vida, o que acabou gerando uma discussão muito grande. Inclusive tem uma charge hoje aqui do Bruno Aziz na edição do Jornal à Tarde.
a figura do presidente com uma camiseta escrito fake na camiseta, e ele dizendo: quem nunca mentiu compulsivamente para uma nação inteira. Claro que Charge ironizando essa afirmação do presidente, mas a senhora vislumbra um cenário mais favorável, com menos fake news nas próximas eleições ou não? Olha, primeiro parabenizar a Tarde, que aliás sempre teve chargistas de muita qualidade. Então quero parabenizar já por essa charge que você está me dizendo aí. Olha, eu acho que a fake news vai ser uma batalha difícil e particular nesta campanha eleitoral. Foi na outra, mas na outra as pessoas ainda não tinham dimensão da possibilidade de seu estrago, e por isso eles tiveram uma vida mais fácil, aqueles que praticam fake news, até porque as pessoas não tinham consciência. Agora, após a pandemia, quando a população começa a ter ideia de que isto é um grande problema, ela foi vítima dessas mentiradas todas, uma campanha difamadora de instituições sérias de combate à pandemia, de instituições científicas e etc., gerou também, Jefferson, por outro lado, uma desconfiança da população em relação a essas notícias falsas. Você veja que recentemente foi feita uma pesquisa que dizia que diz que as pessoas não têm tanta credibilidade mais, confiança mais naquilo que recebem de notícia pelo WhatsApp, que é a principal ferramenta de mensagens privadas no nosso país, em que as pessoas são aderentes, né? Embora aí já existam outras ferramentas com o mesmo tipo de funcionamento. Deputada, nós temos duas cruzadas no Brasil. Uma cruzada meio que em defesa da publicação de fake news, a exemplo dessa MP, editada às vésperas do dia 7 de setembro, e uma cruzada contra as fake news, que agora tem duas representações simbólicas: a devolução da MP pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e também a suspensão da MP via STF com a ministra Rosa Weber. Isso, de alguma forma, colabora para que a CPMI das fake news ela seja retomada e que o trabalho da CPI ganhe corpo e repercussão ainda maior do que a que vinha tendo até o momento da suspensão da realização das sessões da CPMI? Eu acho que colabora sim. Foi Fernando que falou, não é? Isso. Acho que colabora sim, Fernando. Nós estamos nessa luta para que a gente possa retomar esses trabalhos. Tem avançado essa negociação. Coronel, que é o presidente, está fazendo. Nós vamos avançar também na articulação com os membros da CPMI. Já estamos iniciando conversas com bancada por bancada. E é nossa intenção que ela volte a funcionar após o funcionamento da CPI da pandemia, que já se anuncia o seu fim para o final de setembro. Então, acho que a própria CPI da pandemia revela também esses crimes que aconteceram e continuam acontecendo no nosso país, da mentira. Porque, veja bem, eu queria só destacar isso, Fernando, Jefferson e Rodrigo. Não é uma mentira que é dita e aí repetida por outras pessoas, as pessoas acreditam, como se fosse uma coisa ingênua e um movimento espontâneo. Não é. Fake news é um movimento consciente. É o presidente da República que fala, é o seu filho que repete, e a partir daí isso é visto como uma senha para uma cadeia organizada de apoiadores e também de pessoas que apoiam com recursos financeiros para disseminar aquela notícia através da contratação de empresas e de pessoas que divulgam isso com bots. Bots, vocês sabem, são
os robôs que são usados por empresas de disseminação de mensagens, né? Que tem pode ter um conteúdo comercial em outros momentos, mas que durante não só a campanha, mas agora recentemente com essa prática de fake news passaram a ser também contratadas para disseminar através da automação as notícias falsas. Ou, aliás, notícia falsa, na verdade, é um eufemismo de mentira, né? Porque se ela é falsa, não é notícia. Deputada, uma outra questão que tem levantado muitos debates é que a Câmara dos Deputados, ela tem sido omissa em algumas situações envolvendo a presidência da República. Uma das questões é a apresentação dos pedidos de impeachment que seguem na gaveta do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Após o 7 de setembro, um movimento mais favorável ao impeachment começou a aparecer. No entanto, o presidente da República, 2 dias depois do 7 de setembro, fez uma carta recuo, vamos tratar dessa forma, em que ameniza as declarações de 2 dias antes. A senhora acredita que há espaço para o debate de um processo de impedimento do presidente Jair Bolsonaro, com esse contexto, inclusive, da discussão sobre a disseminação e a liberação de fake news proposta via MP pelo presidente? Olha, há um espaço e o presidente, digamos assim, está sendo investigado por esta prática no inquérito do Supremo Tribunal, né? Agora, ele foi incluído, assim como foi incluído, onde está provavelmente já anunciado, incluído tanto ele quanto outras pessoas vinculadas ao seu grupo mais restrito, também na CPMI da pandemia. Razões para um impedimento, diferente do tempo da presidente Dilma, que se criou, inventou uma razão de forma sofisticada através da ação do Tribunal de Contas da União. Agora, há diversos crimes que foram cometidos pelo presidente, crimes de responsabilidade, né? Um dos crimes foi público, foi a convocação de uma manifestação e dito publicamente e afirmado no seu discurso durante a manifestação para ir contra o Supremo. O presidente afirmou publicamente que não atenderia mais o Supremo Tribunal, convocando, portanto, a população a uma reação, desobediência contra a Suprema Corte do país. Isso foi feito pelo presidente da República. Isso é crime público. Antes disso, diversos deles já tinham sido caracterizados e foi dada entrada na Câmara centenas, não foram dezenas, foram mais de 2 centenas de pedidos de impeachment por organizações sociais, por pessoas, né, por pessoas da sociedade, por iniciativa. As primeiras iniciativas não foram dos partidos políticos, depois é que os partidos entraram nesse processo. Portanto, eu acho que razão tem. O que não tem, né? O que tem, no entanto, é uma blindagem feita, que não é de responsabilidade única do presidente da Câmara, embora ele tenha a responsabilidade de fazer isso, mas ele lidera uma base política que todos sabem, conhecida como Centrão, que reúne alguns partidos grandes da nação, da Câmara dos Deputados, e que dão sustentação a essa prática do presidente, ao governo do presidente, por isso o protege, né? Eu creio que mesmo esta base foi muito corroída nesse período do 7 de setembro. E foi isso que fez com que o presidente pudesse voltar atrás, né? Porque ele sentiu que o avanço do seu discurso, a pressão do seu discurso, iria dar um possível rompimento também dessa base, porque essa base também sofre pressão da sociedade, ainda mais num período pré-eleitoral, né?
Então, há isto, não é uma situação fácil, cresce também a possibilidade de maior isolamento do presidente. Nós ontem tivemos uma reunião muito importante aqui, Fernando, Rodrigo e Jefferson, uma reunião com todos os partidos assim, do campo democrático mais organizado, com todos os presidentes de partido e líderes aqui na Câmara dos Deputados, partidos que não formalizam sua posição contra em oposição ao presidente, como o PV, como Cidadania, né? Que são partidos que votam contra o presidente em algumas questões, mas no geral também acompanham muito a posição do governo nas votações. Então, todos estão decididos a criar uma grande manifestação em defesa da democracia e pelo impeachment do presidente, que terá início no dia 2 de outubro. Né? Uma no dia 2 de outubro e outra no dia 15 de novembro, com esse objetivo de ir fortalecendo, juntando forças, demonstrando a necessidade disso acontecer. Vocês viram que ontem já saiu o resultado de opiniões de especialistas na economia que dão conta de que o PIB brasileiro será abaixo de 1 neste próximo ano. Ou seja, digamos assim, o prejuízo econômico que o Brasil está tendo é muito grande por essa postura do presidente da República. Eu insisto, há muito tempo que nós falamos que a atitude do presidente de criar confusão, de ameaçar a democracia, de ter uma posição ideológica no âmbito das relações internacionais do Brasil, né, de ataque à China, de ataque a países que são vizinhos do Brasil, de ataque a países que mantêm relações políticas e econômicas com o Brasil, como a Argentina. Tudo isso leva a um desgaste internacional da imagem pública do nosso país. Isso afasta os investidores. Nós estamos num tempo de incertezas, numa pandemia. Todos os países do mundo passam por dificuldades. E se nós aprofundamos as dificuldades que nós já temos, aí fica mais difícil de nós nos recuperarmos rapidamente, isso implicando em um descenso econômico, uma crise econômica e no desemprego que nós estamos vivendo. Nós estamos aí, o gás de cozinha continua a crescer, a energia está dando um pulo de crescimento de preço e vai se agravar, porque além disso tem a crise hídrica que está aí, falta de chuva, os problemas ambientais que têm causado isso. Então tudo isso impacta na cesta do brasileiro, porque se cresce energia, aumenta o preço dos produtos industrializados que precisam de energia para produzir, aumenta o preço do custo dos empreendimentos comerciais que precisam de luz para funcionar, como é o caso dos shoppings, vai aumentando também o preço dos produtos lá na ponta, lá na vitrine, lá no balcão do comércio, né? E vai ficando mais difícil o povo poder ter acesso a esse. Nós Deputada, estamos aí com preço de carne, com preço de tudo, da cesta básica crescendo. Deputada federal Lídice da Mata, pelo PSB da Bahia, sempre um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. E parabéns para vocês, e parabéns pelo trabalho que desenvolve, que o jornal à tarde, que é uma referência de bem informar a Bahia e que esse programa dá continuidade a isso. Isso é Bahia. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, deputada federal Lídice da Mata, aqui conosco no Isso é Bahia. Agora são 7h50 na Tarde FM.